Bruna, é possível harmonizar uma casa com Feng Shui se os móveis são embutidos ou planejados? 100% possível. Tem muita gente que acha que não, né? Tem gente até que desiste de harmonizar a casa ou acha, ai meu Deus, vou ter que mudar de casa. Quantas e quantas mensagens já recebi assim, meu Deus, Bruna, eu vou ter que mudar de casa, minha casa é só mudando de casa, né, pra resolver. E na verdade não, o Feng Shui é justamente isso. Existem as curas e correções de Feng Shui. Correção de Feng Shui é quando a gente tem alguma situação que está prejudicando a energia da casa e a gente muda o móvel de lugar para corrigir. Então, por exemplo, a tua cama está numa posição ruim. Então você muda a cama de lugar, isso é uma correção de Feng Shui. Agora, quando não dá para mudar a cama de lugar, seja porque, igual você me perguntou, os móveis são embutidos ou porque não tem espaço suficiente, às vezes o quarto ainda é pequeno, não cabe a cama em outra posição, aí existem as curas de Feng Shui, que daí a gente usa as ferramentas para movimentar a energia, para mudar a energia. E então, quais ferramentas de Feng Shui existem? O que é uma ferramenta de Feng Shui? Boa pergunta. Ferramenta de Feng Shui existem várias e eu vou, inclusive, até mostrar aqui. Eu tenho elas aqui, ó, já, e eu vou mostrar essas ferramentas para você. Ó. Então, envelope vermelho, ele é uma ferramenta de Feng Shui, mas ele é uma ferramenta de intenção. Então, tem o método OLI, né? Até quem está chegando aqui meio de paraquedas, o método OLI é um método que eu criei para facilitar a aplicação do Feng Shui. São 4 etapas: observação, limpeza, harmonização e intenção. O envelope vermelho ele é uma ferramenta de Feng Shui que a gente usa lá na etapa da intenção. Então não tem nada de errado na casa, mas a gente usa essa ferramenta. Mas para as ferramentas, para a gente fazer curas de Feng Shui, a gente pode, a mais famosa delas é o cristal multifacetado. A gente tem de vários tamanhos, né? Tem o cristal de 50 milímetros, o cristal de 40, o cristal de 30, dependendo da situação, a gente usa diferentes tamanhos de cristais. Tem também os baguás. Outra ferramenta muito famosa são os espelhos. E os espelhos é legal porque o cristal ele é uma coisa um pouco mais mística, né? As pessoas ficam meio, às vezes, até receosas, se está começando a ouvir falar de Feng Shui. Nossa, mas eu vou colocar cristal na minha casa, será que os outros não vão perguntar? Mas ele não parece uma decoração? Por que elas teriam isso? Não, eu particularmente acho lindo, né? Olha isso aqui, eu acho maravilhoso. Mas tem gente que tem receio e a gente respeita 100%, né? Então, o cristal ele é uma ferramenta de Feng Shui. Mas, por exemplo, o espelho é uma coisa normal que a gente tem em casa. Também é utilizado muito, muito, muito como ferramenta de Feng Shui. Outra ferramenta de Feng Shui que a gente pode usar, por exemplo, são as plantas. As plantas podem ser usadas como ferramenta de Feng Shui. Tem uma ferramenta aqui no próprio cenário que nem parece uma ferramenta de Feng Shui. Qual é? Aqui, ó, um protetor de quina. Então, ele está sendo utilizado aqui como uma ferramenta de Feng Shui, né? Porque quando a gente tem a quina apontando pra gente, isso gera uma energia muito agressiva em cima da pessoa que está ali. E aí, o protetor de quina normal, né? Que a gente compra, enfim, esse aqui eu comprei na internet. Mas que a gente compra aqui, a gente coloca, aqui ele está funcionando como uma ferramenta de Feng Shui. Então, existem as ferramentas mais místicas, assim, digamos, e as mais normais, que você pode naturalmente harmonizar a tua casa, mesmo sem usar coisas místicas. Mas respondendo a tua pergunta, dá 100% para harmonizar a casa sem mudar os móveis de lugar. Aqui a prova viva disso, eu harmonizei esse móvel sem mudar ele de lugar. Mas e como saber qual ferramenta usar, tipo? Para cada situação tem uma ferramenta. Então, assim, é legal você, primeiro de tudo, entender como as ferramentas funcionam. Então, por exemplo, o cristal, né, que é uma das ferramentas que vocês que estão começando a estudar agora, é de longe a ferramenta que vocês mais vão ouvir falar do Feng Shui. Principalmente esse aqui, ó, de 40 milímetros, que é o intermediário. Eu sempre gosto de explicar como funciona, por que que a gente usa, não só, bota o cristal de 40 milímetros na sua janela. Não. Pra mim, eu gosto de explicar o como, porque aí você fica independente. Você não precisa de mim sempre para te dizer, ó, quando tem essa situação, você tem que usar isso. Você vai conseguir raciocinar por trás disso. Essa é a base do método OLI, né? Então, como que o cristal funciona? A energia, ela é atraída por 4 principais fatores: a água, a luz, os sons e os movimentos.
Então, o cristal original de Feng Shui, tá? Esse aqui é da marca Asper. Os cristais que a gente usa para correção de Feng Shui são da marca Asper e da marca Swarovski. Então, quando o cristal ele é de uma marca realmente que tem a lapidação, né, a quantidade necessária de chumbo para fazer essa lapidação, ele tem uma iluminação, né, uma luminosidade que atrai a energia. E aí, como ele é multifacetado, são múltiplas faces, são 108 faces que ele tem, o que ele faz? Ele atrai a energia e ele redireciona para todos os lados. Então, cada uma dessas faces aqui está redirecionando a energia. Sabendo disso, dessa parte toda técnica de como que um cristal funciona, o que acontece? Se você tem, por exemplo, a tua cama de frente para a porta de entrada do quarto, você abre a porta de entrada do quarto e já dá direto para a cama. Isso é uma situação que atrapalha o sono de quem está dormindo ali, porque a entrada do quarto, dos cômodos em geral, é onde tem uma energia muito acelerada. E aí essa energia ela entra e depois ela se espalha pelo cômodo. Então, se a pessoa tem a cama dela exatamente em frente à porta de entrada do quarto, tem uma energia muito acelerada. E as pessoas que têm um sono mais sensível, que acordam muito à noite, tendem a ficar acordando toda hora, ou tendem a dormir, mas acordar meio cansada, porque essa energia está muito acelerada em cima dela. E aí, respondendo a sua pergunta, se a pessoa ela não tem como mudar a cama de lugar, não tem como tirar a cama ali de frente da porta, sabendo como o cristal funciona, o que ela pode fazer? Ela pode colocar um cristal pendurado entre a porta de entrada e a cama dela, porque dessa forma, quando a energia entra rápido, ela bate no cristal e o cristal ele redireciona, ele equilibra essa energia, fazendo com que a energia que chega até a pessoa seja uma energia equilibrada, que é propícia para o sono dela. Faz sentido? Faz, total. E você tem algum caso, tipo, de alguma aluna, assim, que fez isso e melhorou o sono? Inúmeros casos. Tenho alunas, eu tenho a Elizabeth, que inclusive o sobrenome dela é meu xará, né? Elizabeth Veiga, que ela fez essa correção no quarto do filho dela, para o filho dela ficar mais tranquilo, dormir melhor. Tenho várias alunas que tinham casos, por exemplo, tem a Roseli Barreira. Ela, há anos e anos e anos, ela tomava remédio para dormir, mais de 4 anos tomando remédio para dormir toda santa noite, e depois de harmonizar a casa dela, não precisou mais tomar remédio para dormir. Faz 4 anos que eu tomo medicamento e já tive muitas crises, muito pânico quando eu tentei parar com o medicamento sozinha. Menina, eu dormi a noite toda. Anos eu não sabia o que era isso, Bruno. Várias alunas que dependiam muito de remédio ou que não dormiam, igual uma aluna nossa fala, a Jaqueline, fala que ela não dormia, ela ficava fritando na cama assim, a noite inteira virando. Sim, eu tinha muitas dores nas pernas, dor lombar. Hoje eu não tenho. Eu dormia, eu rolava na cama. Quando eu lembro do meu parto antigo, faz total sentido as minhas dores. Eu brinco que eu não dormia, eu fritava na cama, né? Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E eu não tinha posição. Então não era um sono reparador, não era. Eu acordava cansada, aquela coisa toda, cheia de dor ainda. Hoje eu durmo a noite toda. Então, harmonizando o quarto, fazendo correções como essa que eu acabei de explicar, elas conseguem voltar a dormir. Coisas de anos que não conseguia dormir, que a pessoa acha que já fez de tudo, já tomou remédio, já fez terapia, já acha que já fez de tudo, mas na verdade não. Faltou um detalhezinho, né? Harmonizar a casa. E aquela mensagem que você recebeu? Medindo o sono? Qual foi aquela situação? Essa foi sensacional. Vou até pedir pro Juninho colocar na tela, porque isso aí, quando eu recebi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, que incrível, né? A gente trabalha com isso todo santo dia. O meu celular, ele fica o dia inteiro apitando, porque a gente tem um grupo com a nossa equipe, né? Tanto a equipe que atende os alunos, quanto a equipe que atende as redes sociais, a equipe de vendas. Todas as pessoas estão diariamente ali em contato com as pessoas que estão aplicando o que eu ensino aqui para vocês. E a gente tem um grupo, né, Bárbara, chamado Grupo de Depoimentos. E o celular ele fica o dia inteiro apitando. Nossa equipe fica tirando print de depoimentos de coisas que as nossas alunas põem em prática e mandam ali, porque isso aí vai alimentando a gente durante o dia. A gente pode usar como casos aqui para inspirar vocês, né? E esse aí foi um caso que eu recebi eu mesma, eu vi esse lá no meu Instagram, o grupo de depoimentos lá da nossa equipe. Então, ó, o dia inteiro mandando print aqui
de resultados, de coisas que as alunas aplicaram e estão tendo resultados. Olha lá, eu fazendo besteira. E aí, esse caso que você me perguntou foi incrível, incrível, né? E que eu tava falando, que eu comecei a falar desse grupo de depoimentos que, apesar da gente o dia inteiro receber depoimentos, quando eu vi esse, eu fiquei de boca aberta, porque é uma coisa que é como se fosse um embasamento visual, né? Uma coisa muito visual. Então, às vezes, o Feng Shui, os benefícios dele acabam sendo um pouco subjetivo, né? Porque eu ensino vocês a harmonizarem a casa para atrair saúde, prosperidade e harmonia. Isso é meio subjetivo, você fala, dormir melhor, não tem como mensurar. E essa mulher conseguiu mensurar o que é dormir melhor, né? Foi sensacional. Mas resumindo, o que aconteceu? Ela me mandou uma mensagem falando assim, Bruna, monitorei o meu sono, porque existem aqueles relógios que a gente consegue colocar e aí ele monitora quanto tempo você roncou durante a noite, quanto tempo você teve um sono profundo. Através dos batimentos cardíacos, ele monitora a qualidade do teu sono, se você teve apneia, enfim. E aí ela monitorou, ela viu um vídeo meu, viu essa questão da posição da cama, qual o lugar certo para colocar a cama, e a cama dela estava no lugar errado. E ela resolveu monitorar. Antes de mudar a cama, ela resolveu monitorar o sono dela. E aí apareceu esse gráfico aqui, ó. Ele tá todo mexidinho, parecendo um batimento cardíaco assim, né? Porque ela acordou, ela roncou, ela teve apneia durante a noite, então ela teve tudo que tinha direito, mas dormir não dormiu, né? E aí ela mudou a cama para o lugar certo. E depois que ela mudou a cama para o lugar certo, ela de novo, ela monitorou o sono. E aí ficou esse quadro aqui. Ou seja, ela dormiu a noite inteira, teve sono profundo, descansou, não roncou nem 1 minuto durante a noite. Então isso aí mensurou assim 1.000.000% o que é a energia de um quarto, né?